Então, pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria de apresentar os nossos colegas Oxley, né, e Júlia, que foram convidados para ministrar essa oficina de gamificação em ambientes educacionais. Tá? Um prazer tê-los aqui, recebê-los. Novamente, o colega Clériston, ele está numa atividade, que seria outro ministrante, nosso diretor aqui do CIB, ele está em uma atividade aqui também pela FURG, e então vou apresentá-los, né? O Oxley, José Oxley é graduado em Design Digital pela Universidade Federal de Pelotas e doutor em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande. Atua como pesquisador dos grupos de pesquisa TEDCOM, do IFSU, CIEF e Tramas Narrativas da FURG. A Júlia Bittencourt é licenciada em Matemática pela FURGA e mestrando em Educação em Ciências pela FURG também. Atua com o ensino de matemática e faz parte do grupo de pesquisa Comunidade Indagação em Ensino de Física, o CIEF-FURG. Tá bom? Eu vou pedir a todos que deixem seus microfones no silencioso, os colegas participantes, né? Enquanto os ministrantes estão ali. E aí, quando quiserem levantar a mão ali para fazer uma pergunta, tá? E aí vamos ajustando dessa forma na oficina, tá bom? Bem-vindos, muito obrigado pela participação de todos. Desejo uma boa oficina a todos. Olá, boa tarde a todos e a todas. Então, queria agradecer ao Michel, né, pela condução, pela mediação desse evento. Como ele já informou, meu nome é Júlia, ele é o Oxley, e a gente vai fazer a oficina com vocês de gamificação em ambientes educacionais. A gente vai compartilhar a tela aqui agora. Só deixa também dar um oizinho aqui pro pessoal, né? Se quiser depois abrir a câmera para se conhecerem também, até os outros colegas, né? A gente, em primeiro lugar, a gente agradece, né? A gente estamos aqui também falando em nome do Clériston, porque ele também nos ajudou a construir, né? Tanto as nossas atividades como a oficina, então teve esses coincidências de horários que ele teve que esses imprevistos, então, mas ele ficou bem ansioso, eu queria estar com vocês ali, né? Então, ele se sente representado por nós aqui, então é isso que a gente quer colocar para todos. Então, que nem o Michel falou ali, ficam à vontade de fazer perguntas, tirar dúvidas, né? Vai ter os momentos que a gente vai fazer as aberturas de rodas de conversa ali, né? Vai ter uma parte prática, assim, então, fiquem à vontade, tá? Quer compartilhar ali? Acho que não é um cantinho, né? Compartilhar aí, né? E agora que vai ser aqui. Já vou direto. Só vou pedir para tu confirmar para nós, Michel, se está aparecendo. Está aparecendo. Aí. Eu? Então, como a gente já informou para vocês, a gente vai apresentar uma oficina de gamificação em ambientes educacionais. A gente dividiu em etapas, né, em algumas etapas, para ficar mais fluida essa apresentação, né? Então, na primeira etapa, a gente vai apresentar alguns elementos conceituais, né, para vocês entendendo um pouco os conceitos que estão por trás, né, dessa oficina. Então, a primeira coisa que a gente queria informar é que a intenção da gente com essa oficina não é formar experts, né? Não é que vocês sejam experts em gamificação, né? Em games para aplicar nas suas salas de aulas. É apresentar as potencialidades, né, dessa ferramenta para que a gente consiga fugir, né, de alguns padrões tradicionais, para a gente entender e conhecer os ambientes educacionais. Eu acho que isso é importante, né? O que a Julia está trazendo. Né? A gente sempre discutia ali, quando a gente estava criando o jogo, a gente não queria que a gente pense, vamos transformar tudo em jogo. Não, a gente quer, a nossa intenção
se apropriar, né, desses conceitos, compreender alguns elementos, né, quais os principais elementos que a gente pode utilizar, né? Eu acho que isso é importante. A gente vai dar alguns caminhos de pão depois para continuar até assim. A gente vai compartilhar essa apresentação com vocês, a gente vai pedir para o Michel mandar ali, a gente tem um link dela, a gente colocou ela no Drive também, que aí tem os links para outros conteúdos, para os artigos, para os livros, para as plataformas, tá, que a gente colocou aqui. Então, a gente está dando, assim, uma pequena palhinha do que é tudo isso da gamificação na educação, né? Então, a gente está trazendo essa oficina, mas para a gente se apropriar desses elementos, né, para nós construirmos as nossas atividades. Acho que seria isso, né? Então, eu acho que isso é importante, que eu estava conversando, né? Esse conceito da gamificação, né? O autor Shell, né? Ele criou esse termo em 2010, numa conferência. Ele fez uma conferência e começou a cunhar o termo nessa conferência. Né? E a partir disso ele lançou alguns livros, mas a gamificação, né, que nem ele fala, ela pode ser tanto utilizada no universo digital ou no universo das nossas atividades práticas no presencial, né? Às vezes a gente pensa que a gamificação é só para uma área só. Então, mas o que ele coloca é que essa dinâmica, né, da gamificação, ela serve para ajudar no engajamento, na motivação. Então, vai pegar esses elementos, essas técnicas, né, que os jogos têm, as mecânicas, e a gente vai se apropriar dela para colocar no nosso dia a dia. Então, a gente vai trazer isso, né, nessas estratégias para gamificar os nossos conteúdos. Né? Eu acho que essa é a intenção. Então, a gamificação na educação, ela entra como um método, né, de ensino, né, que ela faz o uso dos elementos de jogos. Então, a gente não vai jogar propriamente na aula. A gente vai pegar elementos, a gente vai se apropriar desses elementos e aí a gente vai aplicar em um conteúdo, em uma aula prática ou até mesmo numa aula teórica, né, para gerar os conhecimentos, novos conhecimentos nos alunos. E outra coisa interessante aí, né? Só para encerrar assim, a gente pensa, e aonde a gente vai encaixar ela, às vezes dentro dessa metodologia, né? Ela está muito alinhada com a abordagem STEAM. Né? Vários autores trazem isso, porque quando tu vai fazer a gamificação dos teus conteúdos, ou de uma atividade, ou de uma aula, né? Tu está alinhando várias disciplinas, está alinhando várias áreas do conhecimento, né? Porque às vezes tu vai ter que usar o pessoal das artes para fazer a ilustração, tu vai ter que trazer um outro conhecimento, tipo, vou fazer uma atividade lúdica na rua e eu posso usar o pessoal da geografia, então vai ter que envolver várias áreas para poder tornar esse processo da gamificação, ou, por exemplo, criar um jogo, né? Então, tu vai ter que envolver várias pessoas e várias disciplinas. Por quê? Porque isso é interessante, porque mais rico fica a atividade, né? Então, acho que isso, e mais tu consegue enganjar o estudante, né, nessas atividades que está sendo criada. Eu acho que é isso. Então, esse termo, né, gamificação, então a gente utiliza para designar esses elementos, essas mecânicas, né, aplicadas em outro contexto, né? Então, assim, o game, a gente sabe lá tem as regras do jogo, né? A gamificação, ela se apropria dessas regras, dessas mecânicas, né, e aplica em outros contextos, né? Em contextos empresariais, né? E aí, como a gente puxa para nossa área, né? Em contextos, em ambientes educacionais. Então, aí ela entra como uma ferramenta pedagógica para o professor, né? Então, a gente trouxe aqui um exemplo também aplicado à educação, que é o Socrative, né? Que ele utiliza desses elementos para o ensino, né? O que é interessante, o que a Júlia está falando, né? Que quando o Shell criou esse termo, né, ele falou isso, a gente vai se apropriar desses elementos dos jogos para contextos de não jogos. Né? Então, tanto para o meio empresarial, até hoje as plataformas utilizam, a gente vai ver que grande parte do que a gente tem no nosso dia a dia se utiliza desses pequenos
processos que a gamificação tem, né? Então, às vezes tu entra no local, tu ganha uma estrelinha, faz um check-in, e isso são conceitos que o pessoal já foi se apropriando, né? E essa plataforma é bem interessante, depois vocês saírem daqui e quiserem experimentar ela, a gente trouxe ela como exemplo, porque ela foi uma das primeiras a fazer o processo da gamificação, né? Então, ela disponibiliza para quem quiser, professores, estudantes, criar as atividades de maneira mais rápida, dinâmica, né? Então, ela já nasceu com o seu conceito de gamificação. Ela, quando foi concebida, já tinha isso, né? O seu funcionamento também serve para gamificação, e ela serve como ferramenta pedagógica. Então, ela foi criada e desenvolvida para o meio educacional. Então, é bem interessante ela, assim. Se vocês quiserem, ela tem aplicativos, se quiser pode jogar online. Então, a gente trouxe ela mais para a gente se aproximando, que existem ambientes, né? Porque às vezes a gente fica pensando, vai dar um trabalhão fazer um jogo, mas não, já existe plataformas que tu já pode utilizar e vai agilizar bastante o processo. Tu vai só trazer o conteúdo e já vai aplicar dentro da plataforma, né? E ela é bem rápida. Ela já, só para ter uma ideia, assim, essa plataforma, quando os estudantes estão respondendo, ela já dá para o professor um feedback automático. Quanto tempo ele está levando para dar a resposta, quais as respostas certas, né? Então, acho que isso é legal, assim, porque às vezes, vai completar a atividade, vai demorar meia hora, mas quando vê essa ferramenta, ela já consegue fazer esse parâmetro, demorou tanto tempo em tal questão para responder. Então, já vai tendo esse feedback automático dela, né? Eu acho que isso é legal. Então, o uso da gamificação, ela vem como uma experiência narrativa, né? Então, a gente cria uma história, né? A gente narra as etapas. Então, ela se torna uma maneira enganjada, divertida, com uma linguagem mais, não sei se atual, né? Com uma linguagem que se aproxima, né? De um game, né? E a gente consegue ampliar a experiência, né, do participante, do estudante, né? Quando a gente vai, talvez a gente não consiga gamificar um semestre inteiro, né, ou um ambiente inteiro, mas com uma visita em algum local a gente faz essa visita gamificada, né? A gente pode fazer um conteúdo novo, né, na área da matemática, por exemplo, né? A gente vai introduzir um conceito, então a gente introduz esse conceito de maneira gamificada, porque a gente cria uma experiência, né? E aí a gente acaba ganhando um pouco mais a atenção desse estudante, utilizando ambientes lúdicos, né, algo dinâmico, recurso visual, né? Então, todas essas possibilidades é para a gente poder enganjar os estudantes, né? Não só naquela aula, quadro, copia, responde, né? Mas que ele tenha um envolvimento, que ele tenha desafios, né, e etapas, missões para cumprir, né? Para a gente poder chegar no nosso objetivo. Isso que a Júlia está comentando é bem interessante, né? Que vários autores, né, já trazem isso antes mesmo de ter o conceito da gamificação, porque existia o conceito dos jogos, né? E esse conceito remonta a mais de 100 anos, né? Assim, a parte conceitual dele, né? Gadamer, por exemplo, ele traz isso, né, dos jogos, que ele fala que o jogo só existe quando é jogado, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente ter em mente, quando a Júlia está falando ali, né, que acho que uma das partes principais da gamificação é criar essa narrativa, né? Eu acho assim, a gente começa por ela, vou transformar principalmente quando um conteúdo é muito maçante às vezes, né, ou muito complexo, e a gente quer tentar abordar ele de uma outra forma, né, para tentar criar esses elementos de memorizar um pouco mais aquele conteúdo que era muito extenso, a gente pode dividir em eles etapas, por exemplo, né, em tarefas ou exploração. Então, isso é uma coisa interessante que a gente pode fazer e a gamificação te ajuda nisso, né? Então, eu acho importante, então, para a gente entender assim, ó, como a Júlia falou, a gente não precisa querer gamificar todas as aulas, a gente não precisa querer gamificar todos os conteúdos, né? Porque às vezes, esse conteúdo aqui eu não estou conseguindo trabalhar, o pessoal não está conseguindo se desenvolver nele, eu posso aplicar uma outra estratégia, que pode ser a gamificação, né? Nesse sentido, ela ajuda bastante. Então, existe uma autora brasileira, né? A gente colocou o link lá no final, nas referências. Ela tem um livro muito bom, né? Que é Gamificação na Educação. Então, ela traz esses elementos, ela explica cada elemento, né, que existe dentro dos jogos e como ele é aplicado para a educação,
né? Então ela fala que a experiência, por exemplo, a experiência estética do jogo é o que vai envolver, né, o estudante. Então, tu criar uma narrativa, tipo, uma narrativa que envolva, por exemplo, a investigação, né? Aquilo vai motivar nele a buscar algo novo, a tentar conhecer o que está lá por trás daquele enredo todo, né? Então, o conteúdo é só um arcabouço que tu tem, mas o pano de fundo ali, né, que está se desenrolando, é toda aquela história, né? Então, ele se envolve na história e começa a se apropriar do conteúdo de maneira mais divertida, né? Às vezes o conteúdo, como eu falei, um conteúdo mais maçante, por ver tu consegue fragmentar ele, né? Então, ela traz isso. Então, quando ela traz esses elementos, ela fala assim, ó, tu vai combinar tudo isso dentro dessa narrativa, dentro dessa experiência gamificada, né? Então, a gente conhecer um pouquinho desses elementos vai ser importante para criar essa experiência, né? Então, eu acho que seja importante agora, a gente vai trazer uma simplificação, não simplificação, mas a gente fez uma condensação dos elementos que ela trabalha dentro desse livro lá. Só colocando ali, né, para a gente se apropriar desse termo, né, a experiência, né, a experiência gamificada, ela não é a mesma coisa que o game, né? Eu não vou fazer um jogo, né? Eu vou fazer uma gamificação, né? Então, é importante a gente entendendo esses elementos, né? O game é o jogo, ele tem as suas regras, né? A experiência gamificada é a combinação desses elementos com outros elementos externos, né? E é isso que promove a experiência, né? Essa combinação. Muito bem lembrado, né? Porque construir um jogo, tu vai precisar todo de um game design lá, tu vai ter que se apropriar de bastante ferramentas, né? Criar storyboard, por exemplo, que o pessoal usa bastante. E aí envolve um pouquinho mais de tempo, né? Você vai aplicar, por exemplo, numa aula ou no mundo virtual, aí tu vai precisar se apropriar da plataforma, né? Ou conhecer um pouco mais, fazer um jogo de tabuleiro, precisa construir o tabuleiro. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente está trazendo esses elementos para dentro do contexto, né? Tipo, o contexto da nossa sala de aula. E a gente vai ficar, isso que nós estamos cursando, ficar mais claro a hora que nós chegarmos na parte do relato da nossa experiência, né? Que a gente fez uma experiência aqui, né? Que foi bem interessante com a turma aqui da FURG, né? Então, acho que a gente pode trazer depois lá esse relato, assim a gente vai explicar isso melhor. Então, isso nós estávamos conversando, a Flora Alves, né, ela faz essa experiência gamificada, né, ela trabalha essa experiência educacional gamificada. E aí, tentando condensar todas as informações que está dentro do livro, né, ela fala que esse processo de gamificar, ele tem um tripé, né, esse tripé envolve dinâmica, os componentes e as mecânicas, né. Então, por exemplo, quando a gente for pensar, a gente já começa pelas dinâmicas. Bom, o que eu vou fazer para dar volume nisso, né? E dar uma narrativa, dar um progresso, né? Como é que eu vou fazer para ficar engajado? Como é que vai ser as relações de troca? Então, isso faz um processo do pensar essa história, né? Que vai envolver ali se vai ter personagem, se vai ser dentro do ambiente da escola, se vai ser fora do ambiente da escola, se vai ser numa plataforma. Então, essa dinâmica que vai acontecer, ela diz que é uma das principais a ser pensada, né? Porque é essa que vai envolver, né, o estudante, né, uma maneira mais lúdica, falando, e mais, como é que eu posso dizer assim, atrativa. Então, conhecer também o público-alvo, ela falou muito importante, conhecer o teu estudante, tipo, algumas preferências dele, né, tu pode trazer esses elementos e colocar lá dentro, né. Eu acho que isso é legal, assim, que a gente pode se apropriar, tipo, por exemplo, se eu vou aplicar lá nos anos iniciais, e as crianças gostam bastante do Minecraft, por exemplo, né, tu pode criar tuas atividades lá dentro, né? Trazer esses processos para dentro de uma plataforma e colocar lá dentro algumas dinâmicas, né? Então, tu pode usar um ambiente que eles já utilizam, né? E empregar essas dinâmicas lá dentro também, né? O ambiente já é um jogo, mas tu pode levar alguns elementos lá, criar essas narrativas lá dentro, né? Então, acho que isso é importante, né? Agora eu lembrei também de um relato, né? A experiência gamificada, então, ela vai pegar esses elementos, né? E aí uma professora, ela tinha colocado na parede, né? Cada aluno fez o que seria o avatar, né? O seu bonequinho. E aí ela tinha algumas etapas, né? Para cumprir, né? Que era o caderno completo, né? Chegar no horário, né? Todos sentados no momento que ela começar
a explicar a matéria, ela colocou alguns desafios, a gente pode dizer assim, e aí, quando eles iam cumprindo, ela mesma avançava, né, com os bonequinhos deles naquelas etapas. Isso são elementos da gamificação. Ela não gamificou a aula dela, mas ela gamificou uma parte, né, que a gente, como professor, a gente precisa, né, de alguns elementos, a gente precisa da atenção dos alunos, né? Depois do recreio, a gente precisa que eles se acalmem, que eles sentem, né? Então, aí a gente desafia eles, né? Porque a própria criança, ela se desafia. Então, a gente se apropria, né, dessas emoções, né, que eles têm, e a gente traz para a nossa área, a gente traz para o nosso objetivo, né? E, por exemplo, como a gente falou ali, né? Isso já vai se encaixando dentro dessa parte que ela coloca, né? Que é o progresso, né? Tu vai dando feedback já. Ele não vai esperar o final da aula, às vezes, para ter uma resposta, ou o final do semestre. Ele vai tendo feedback do conhecimento que já está adquirindo ali naquele momento. Então, ou que ele está avançando dentro do conteúdo, por exemplo, né? Que ele vai se apropriando. Então, acho que isso é legal, assim, de a gente compreender. Vou trazer outra ponta ali, ó, que ela fala dos componentes, né, que a Júlia está falando. Então, quando ela pensou no avatar lá, ela estava relacionando os componentes, né? Então, dentro dessa dinâmica ali, por exemplo, né, que ela colocou essas fases ali, eu posso dividir o meu conteúdo, como eu falei, um conteúdo mais complexo, e eu posso colocar níveis, né? Um nível mais fácil ali, eu posso colocar algumas questões, no outro eu posso colocar umas questões mais complexas de responder, então eu posso dividir aquele conteúdo em duas partes, três partes, e isso vai ser os teus níveis, né? Então, então quando eu vou pensando nisso aí, eu já estou me apropriando de algumas coisas que que a Floral está trazendo para nós, né? Então, que nem ela falou ali, e aí o que é mais importante é fazer com que esse conteúdo esteja sempre atrelado a mais de um processo, né? Ela falou assim, tentar trazer as dinâmicas, os componentes e as mecânicas, né? Porque eles vão complementar um ao outro, por exemplo, ali nas mecânicas, né? Tu vai promover desafios, essa mecânica ela é muito importante porque às vezes tu pode fazer a criação dos grupos ali, por exemplo, né? E trabalhar a cooperação, que é algo bem interessante dentro da gamificação, né? Para solucionar um problema, por exemplo, né? Então, tu pode formar equipes, né? E essas equipes vão trazer soluções, aí vai fazer esse desafio e lança o desafio para a turma, por exemplo. Então, é isso que é mais importante, né? Então, se apropriar desses elementos que ela está trazendo aí, das dinâmicas, componentes mecânicas, é o primeiro passo que a gente pode dar, né, na nossa caminhada de conhecimento, então, um pouquinho do que é transformar uma experiência educacional e gamificada. A gente vai trazer para vocês alguns exemplos de gamificação, né, aplicada em outros ambientes, né? O primeiro aqui que a gente trouxe, eu não sei se algum de vocês lembram, né? Teve a campanha do Cinesystem, né? Que é a campanha dos cinemas, né? A rede de cinemas. E quando os participantes iam entrar, eles davam dicas de segurança, né? Onde são as portas de saída, o que acontece em caso de incêndio. Só que para fazer esses avisos, né, muitas vezes na parte desses avisos a gente não dá muita atenção, a pessoa fica lá falando, e aí para eles prenderem a atenção, então eles criaram, né, um mini jogo, né? Tu selecionava ali um avatar, né, através de um QR Code, e aí esse avatar fazia, né, as missões, né, para entender como que é a saída de emergência, né, onde estão os pontos relevantes dentro do cinema, e aí, na missão completa, eles, então, acabavam as instruções. Então, esse é um exemplo de gamificação aplicada a empresas, né, por exemplo, né? E as empresas se apropriam de elementos de gamificação em várias áreas, né? Até em algumas, em bonificação, né? Quando as empresas chamam os trabalhadores de colaboradores, né? Então, alguns elementos da gamificação a gente já vê presentes, né? Não, que nem a gente falou anteriormente, né? Tudo gamificado, né? Nessa parte, né? Nas dicas de segurança foi gamificada, mas alguns outros elementos a gente vai pegando só para a gente tornar mais dinâmico, mais atrativo aquilo que a gente quer falar, né? Mas a grande maioria que a Júlia está comentando assim, né, que a gente começa a perceber isso. Eu quero que vocês, a gente podia fazer uma pergunta assim, quantos já ouviram falar, né, da gamificação? Né? Dos games, eu acho que
todo mundo já deve ter ouvido falar, ou tem filho, ou tem irmão que joga, né? Mas o processo da gamificação, né? Esse é um termo mais recente, mas o que é legal isso, né, Júlio? Que isso está em toda parte. A gente começa a estudar e começa a ver a gamificação em tudo, assim, usando o aplicativo do Uber, por exemplo, né? Você vai ver lá que o melhor usuário ganha uma estrelinha, né? O melhor motorista ganha estrelinhas, né? O melhor motorista ganha recompensa para comprar o carro. Por exemplo, eu utilizo o Uber lá e aí ele mora perto da minha casa, então ele pede para mim assim, me faça as recomendações. E ele está tentando comprar um carro elétrico, por exemplo. E a Uber prioriza ele para dar um carro elétrico para ele, por quê? Porque ele tem umas melhores recomendações, né? Então, olha só que legal. Isso é a gamificação, né? Então, isso é interessante, que esses elementos estão em toda parte, que a gente nem imagina que eles estão se apropriando, né? O famoso Duolingo, né, um aplicativo para a gente poder aprender, né, e treinar novas línguas, né? Tem diversas línguas. Eu utilizo ele faz um tempo. Ele se apropria das etapas, né? Então tem algumas etapas. Ele também tem as transações, e aí ele tem as bonificações, né? Fica a corujinha falando contigo. Quando tu não está interagindo muito com a plataforma, ela te manda mensagens, né? Oi, estou aqui sozinha, né? Às vezes a corujinha fala. Quando você começa uma missão, né? Quando você começa a interagir com outros participantes, né? Aí tu vai alimentando a cooperação, né? E aí tu vai subindo de níveis. Tu é prata, tu é bronze, tu é prata, depois tu é ouro. Então, toda a plataforma do Duolingo, ela é gamificada, né? Então, ela já se apropriou. Tanto as imagens, né, o modo que elas aparecem, né, que é o próprio design do Duolingo, ele é pensado nessa gamificação e nessa emoção, né, por trás. Né? E também sempre procurando, eles têm as metodologias deles de aprendizagem, a prática, né? Então ele vai te pressionando, tu vai fazendo a ofensiva, né? Tu já está 5 dias seguidos fazendo o treinamento, então tu já está, e aí ele vai aumentando a motivação, né? E aí quando tu falha alguns momentos, alguns dias, ele fica, não, desanima, volta, né? Eles ficam sempre trabalhando a questão da emoção, né, com os participantes. Não sei aqui, né? A gente podia fazer um pequeno feedback ali, né? Quantos já utilizaram a plataforma do Duolingo, né? Acho que isso é interessante, porque a gente começa a olhar com outros, como é que fazer assim, agora com outra perspectiva, né? Porque a gente está começando a se apropriar desses termos, a gente olha, pô, isso aqui dá para mim usar no meu dia a dia, né? É um pequeno recurso que às vezes tem em algum local que vai te inspirar para te aplicar na tua prática, né? Eu acho que isso é importante também, né? De vocês começarem, a oficina é para isso, assim, né? Da gente começar a olhar e falar, pô, olha só, isso aqui me engajou, então será que eu não posso me apropriar? Tá lá no mundo digital, mas será que eu não posso me apropriar e colocar na minha aula presencial, por exemplo, né? No meu dia a dia ali? Então acho que isso é legal, assim, da gente começar a fazer essa prática, né, de pegar esses elementos lá, observando, ó, isso aqui funciona ali, quem sabe eu posso me apropriar dele e utilizar, né. E o Duolingo é um ambiente educacional informal, né? Não é nossos ambientes educacionais formais, né, que a gente conhece, que também dá para aplicar. É um ambiente informal, né, e eles têm recebido bastante feedbacks positivos, né, da aplicação. Que nem eu falei aquela hora ali, né, não sei se alguém já experienciou, né, ter utilizado o Minecraft Education, por exemplo, né. Na aula de ciências, a gente fez um experimento, assim, na aula de ciências, ele tem recursos muito bons, né? Por exemplo, ensinar a parte molecular lá, que às vezes é difícil, mostrar a órbita ou as camadas dos elétrons, né? Então, dentro da plataforma Minecraft Education, ele tem a parte de ciências lá e a parte de química, né? Então, tem um laboratório químico, então tu pode criar uma atividade para os estudantes, por exemplo, fazer uma plantação e fazer com que eles criem os elementos químicos para colocar na plantação deles. Então, tu pode utilizar a plataforma e trazer um conteúdo da sua sala de aula aplicar dentro do ambiente, por exemplo. Então, acho que isso é interessante, assim, a gente faz esse convite, né, para quem não utilizou, de experimentar, né? Eu acho que isso é legal, assim, fazer essa ida lá e testar, né?
mesmo que a gente vai ver, que nem a gente fala assim, às vezes a gente se frustra, né? Entra numa plataforma, não consegue se engajar bem, mas a gente vai testando ela e a gente fala, olha, funcionou agora muito bem com o conteúdo que eu estou criando, que nem eu falei ali do Socraft, né, por exemplo, que tem várias coisas, né, prontas, mas assim existe uma série de outras plataformas na internet que a gente pode se apropriar, então acho que é interessante. Eu acho que perguntaram ali se a gente pode compartilhar. Sim, a gente vai compartilhar com vocês, né? A gente acredita que esse material, ele é um material pedagógico, de fato, né? Então, o que a gente gostaria é de fornecer, né, pequenas ferramentas para vocês se apropriarem e ampliarem a partir delas, né? São ferramentas que todos nós, talvez, já vimos, ouvimos falar, mas a gente de fato não sabia o que estava por trás, ou algum conceito que está por trás. Então, essa é a nossa ideia, né? Passar para vocês alguns conceitos para vocês se apropriarem deles. Então, eu acho que a gente vai chegar no nosso relato, né? Eu, o Oxley e o Clériston, a gente fez uma gamificação na biblioteca, né? Então, acredito que alguns de vocês, né, o público-alvo aqui também do nosso evento, são alunos, né, ou estudantes da biblioteconomia, né? E o que a gente gostaria de apresentar para vocês é a nossa oficina em modelo presencial que a gente realizou, né, no segundo semestre do ano de 2023, com alunos da pós-graduação, né? Então, a gente, contextualizando mais, né, a gente está fazendo uma disciplina, né, tá nós três como alunos da disciplina. Eu já tinha feito o meu TCC, né, da minha graduação relacionado ao design de games, né? Já tinha feito a dissertação também fazendo sobre o uso dos jogos no ensino de química. E aí, dentro dessa metodologia da disciplina da multimodalidade, tinha um artigo, né, que era um item lá que nós estávamos estudando, que era a gamificação. E aí o professor desafiou nós: por que vocês não usam a gamificação? E aí nós nos reunimos e falamos: vamos gamificar, né, uma atividade. E aí o Clarence falou: ó, quem sabe a gente gamifica uma atividade da biblioteca. Então, acho que isso é legal, assim, porque a gente passou alguns dias planejando essa gamificação, né, para como engajar os nossos colegas ali dentro, né, a explorar o ambiente da biblioteca aqui da FURG, né? Então, acho que a gente vai trazer agora uma parte bem legal, assim, que a gente quebrou a cabeça, né, tentando... a gente não transformou em um jogo, mas a gente gamificou nosso passeio, né, e o nosso conhecimento dentro da biblioteca. Então, nessa disciplina, né, a gente foi desafiado a utilizar a gamificação, né? O Oxley queria, porque ele já entendia, via as potencialidades. Eu entrei no grupo pelo o meu pré-conceito, né, com a gamificação, por acreditar que às vezes a gente pode gerar uma competição desnecessária na sala de aula, mas porque talvez eu não conhecia, eu não entendia de fato o conceito de gamificação, né? E o Clériston entrou com nós, né? Ele é o bibliotecário aqui da FURG, né? Do Campus Carreiros, e a gente queria explorar as multimodalidades que existem na biblioteca, né? Aí, como o Oxley falou, né? Contextualizou, a gente fazia essa disciplina de multimodalidades, né? De multimodos, né? Como que a gente pode conhecer uma biblioteca, né? Aí a gente tem aquela pré-noção, né? Na biblioteca a gente tem que fazer silêncio, na biblioteca a gente não pode mexer nas coisas. Então, a gente queria desmistificar isso, né? Então, a gente criou uma gamificação para a gente poder investigar na biblioteca, né? Quais os multimodos que existem, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai agora esmiuçar para vocês compreenderem como é que foi esse processo todo, né? Que a gente foi se apropriando desses elementos e fomos gamificando a gente gamificou só uma atividade, né, da disciplina, né? Então a gente fez esse processo, a gente não gamificou a aula inteira do professor, a gente gamificou só essa atividade de levar os nossos colegas a conhecer alguns pontos da biblioteca que nem eu também conhecia, né? Então acho que isso é uma coisa interessante. Aqui, então, começa alguns elementos que a gente começou a criar para que esse processo, né, de conhecer a biblioteca fosse se desenrolando. Então, a gente criou um mapa ali. Primeira coisa, a gente foi com o Clériston
em todos os pontos dentro da biblioteca, né? E falando com o Clécio, agora a gente vai ter que fazer um pequeno mapa desses pontos que a gente às vezes não visita. Por exemplo, eu só pegava livros, por exemplo, né? Então eu só fazia esse processo, ia ali no balcão, pegava referência ou no computador e depois ia a tal sessão e só, né? Então, e o Clécio falou, existe muito mais, né? Então acho que isso é legal. Então, se vocês olharem na apresentação, a gente fez esse mapa da biblioteca e a gente elencou pontos, né, Júlia? Primeira coisa que a gente fez, então esses pontos a gente tem que fazer o pessoal circular, né? Então, a gente vai criar uma narrativa, então, que era explorar todos os ambientes da universidade, todos os ambientes da biblioteca, né? Então, acho que começou por aí a nossa narrativa. A gente vai ter que criar um caminho que eles vão ter que percorrer. E o legal é que, assim, esse mapa, ele foi o nosso último produto, né? Depois a gente veio para a biblioteca, a gente passeou e a gente verificou, assim, a biblioteca da FURG, ela é um espaço muito amplo, né? Um espaço muito grande, né? E aí o Clériston apresentou para nós um mapa que já tem, né? Tem disponível no site da FURG ou no site da CIB. E aí a gente pegou esse mapa e aí a gente, vocês podem ver, né, que tem cores, né? Essas cores destaques é o que chama atenção, né? Então, ali embaixo a gente disponibilizou um mapa para cada equipe, né? Então, os nossos avatares, né, são os adesivos, né? Então, a gente separou em 3 equipes, a gente denominou essas equipes como humanas, biológicas e exatas, né? Não que esses estudantes sejam de fato das exatas, das humanas, das biológicas. A gente pegou 3 grandes áreas, né? E aí a gente dividiu esses grupos. E uma coisa interessante dessas áreas, essas áreas são uma referência que a biblioteca usa para organizar o acervo de forma global, né? Então a gente fala assim, opa, então dentro da nosso coletivo de estudantes lá, tinha colegas de todas essas áreas. Então a gente falou, quem sabe eles se aproximam, essas equipes, pela área deles também, né? Eles vão se juntando nessas equipes pela área de aproximação, biólogos, né? O pessoal que tinha ali da matemática, da física. Então, a gente montou essas equipes já pensando também nisso, né? Que eles teriam uma condição de explorar algumas partes da biblioteca que envolviam essa área deles também, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, que a gente conhecer um pouquinho mais sobre os nossos colegas, né? Que a gente tinha colocado ali, conhecer o nosso público, também é importante, né? Conhecer as preferências, conhecer a área de atuação, ou o que eles gostam, né? Eu acho que isso é importante. E como a Júlia falou, né? Cada equipe ganhou um mapa ali, ó, né? Porque eles tinham atividades diferentes para explorar. Então, tinha o mapa vermelho, o mapa azul e o mapa verde. Então, cada um deles tinha para que não ocorresse um conflito entre essas trajetórias de exploração e eles não conhecessem o que cada um estava descobrindo naquele momento, no primeiro momento, a gente criou esses roteiros de maneira diferente. Então, a gente pensou assim, ó, vamos fazer um mapa para um mapa para outro e eles vão ter um mapa guiando eles lá nessa exploração. Era isso que eu ia comentar. Os 3 grupos saíram, né, do nosso hall de acesso, né, da nossa entrada da biblioteca. E aí, a partir dali, esses grupos foram, cada um, né, seguindo o seu mapa, né, seguindo as suas orientações, né, que tinham as regras aqui, que a gente vai apresentando para vocês. A gente colocou um pequeno manual digital, se eles quisessem se organizar para verificar que esse manual ele é disponível pela biblioteca para ajudar todos os estudantes a se localizar aqui dentro, né? E aqui a gente deixou um local para eles colarem, grudarem, né, as estrelinhas, né? Conforme as primeiras missões, né? Então, as primeiras missões, eles eram que nem uma missão de reconhecimento, né? E de investigação. E aí eles iam pegando essas estrelinhas que a gente deixou fixadas, assim, estrelinhas, que eu digo para vocês, de EVA, realmente colorido, né? Então, a gente utilizou não muitos recursos, né? A gente criou o design, imprimiu as folhas e imprimiu os adesivos. A gente deixou as estrelinhas ali, conforme eles iam explorando nas 3 primeiras missões, eles iam coletando essas estrelinhas. O que a Ju está comentando é uma coisa interessante, né? Lá, se vocês começar a olhar para aquela tríade lá da Flora Alves que ela traz lá, a gente se apropriou lá, por exemplo, o feedback é muito importante. Então ele falou, já explorei esse local e encontrei a estrelinha. Era isso
o principal objetivo, era conhecer onde ficava o setor, por exemplo, né, da catalogação das teses, dissertações, né, que era isso que eles iam pesquisar. Então, outro grupo foi indo e foi uns que explorava a parte do acervo de vídeos, né? Então, quando ele conhecia lá a parte do acervo de vídeo e achava um vídeo tal que a gente tinha colocado para eles encontrar na seção tal, né? Ele ganhava essa estrelinha e colocava no mapa dele. Então, quando ele completasse, né, o feedback era esse, quando ele completasse as 3 estrelinhas, ele ia para um próximo nível e ganhava uma próxima atividade. Então, essa foi a regra do jogo. Ele tinha que explorar 3 pontos, cada equipe explorou 3 pontos dentro da biblioteca que ganhava essas 3 estrelinhas, né? Aqui a gente colocou para vocês, né? A gente pegou um dos pontos, né? Eram os periódicos, né? Da FURG, né? Esses periódicos, há um tempo atrás, eles eram físicos, né? Então, a gente tinha todo esse material impresso. A gente também tem, né, dentro da biblioteca, uma parte com DVDs, né? Com alguns conteúdos narrados, né? Alguns conteúdos feitos diretamente para acessibilidade, né? E alguns filmes também, algumas doações que a biblioteca recebia, né? E a gente também explorou a questão dos mapas, né? Ali está um atlas, mas a gente também explorou os baús, né? A gente tem 2 grandes baús aqui dentro da universidade com mapas, né? Gigantescos, né? Que são coisas que hoje os nossos estudantes mais novos não têm conhecimento, né? Hoje a gente está muito ligado todas essas multimodalidades, né? Os mapas, né? Os visuais, né? Os DVDs sonoros e os periódicos, essas 3 multimodalidades, elas estão todas dentro de uma só hoje, né? Então a gente está todos dentro dessa plataforma. Então a gente também queria trazer essa reflexão para os nossos colegas, né? Que não atingindo ou atacando as tecnologias digitais, não. Só vendo a evolução, né? Os materiais que a gente tem, que a gente tinha, né? Que ainda estão aqui e que muitas vezes ficam esquecidos, né? Que é um acervo riquíssimo dentro da universidade, né? É um acervo que é tanto, como eu falei, histórico. Eu trabalho na área do design. Como a gente pode explorar como foi a nossa evolução produzindo, por exemplo, né, nossos primeiros mapas, depois como foi evoluindo até chegar no meio digital, né? Então, eu acho que isso é importante, fazer essa apropriação, né? Eu acho que fazer essas visitas, né, e nos acervos, eu acho que é legal, porque pode ter inspirações para criar algo novo, né? Então, eu acho que isso, quando o Clériston, então, falou para nós assim, ó, e nós também comentamos, a nossa atividade vai ser da biblioteca, vai ser, a grande parte dela vai ser física, vai ter material para eles agarrarem, vai ser impresso, a gente vai imprimir os mapas, a gente vai fazer as estrelinhas, mas a gente pensa que a biblioteca também tem os acessos digitais, a procura do acervo, então, nesse mapa continha o QR Code, né? Então, a gente fez uma parte híbrida do nosso jogo, né? Que ele tinha o acesso, ele podia pegar o celular ali também, se ele quisesse, escanear o código, ou ir no computador e digitar, né, para procurar. Então, a gente fez essa concepção do jogo, abrangendo mais a parte física mesmo, né? Que era, acho que isso que a gente queria, né? Por ter as trocas ali dentro, né, do ambiente presencial, né? Mas envolvendo as tecnologias juntos para ter essa parte também, né? Dessa dinâmica que a biblioteca tem, que às vezes também a gente pode conhecer outras formas de explorar, né, o acervo da biblioteca. Então, acho que isso é importante para nós, assim, irmos conhecendo, né, todo o repertório que tem dentro da nossa biblioteca. Aí, depois que eles coletavam as 3 primeiras estrelas, que eram as missões de reconhecimento que a gente queria, né? Então, cada equipe tinha uma ordem, né? Primeiro eles iam nos DVD, e aí a outra ia nos mapas e a outra ia nos periódicos, e a gente fez, né, essa troca, né? Eu fiquei com um grupo, o Oxley com outro, o Clériston com outro, né? E aí a gente ia explicando, né, a questão histórica desses materiais dentro da biblioteca, como que eles chegaram na biblioteca, né? E por que eles fazem parte da biblioteca, né? Porque muitas vezes a gente tem esse pensamento, a biblioteca é só livro, né?
e a biblioteca ela é uma multimodalidade, né? Então, a gente queria apresentar isso. Então, depois que eles coletavam essas 3 estrelas, então isso quer dizer que eles tinham visitado esses 3 espaços, eles tinham que se dirigir à Sala Verde, que a gente tem aqui dentro da biblioteca também, que a gente convida todos vocês a conhecerem. E aí, nessa sala, eles receberam a 4ª missão, né? Que era uma carta. A gente fez uma cartinha, então eles foram lá e pegaram essa carta. E aí a gente trouxe aqui para vocês as pistas, né? Da missão seguinte, né? Da fase seguinte, né? Da fase seguinte, né? Que tinha a ver com a fase anterior, né? Porque a gente tem essa noção, né? Para a gente gerar um novo conhecimento, a gente tem que partir de um conhecimento prévio, né? Então, ali tem uma pista, né? Da missão 5 aqui da equipe das exatas. A gente colocou algumas dicas. Posso conter arquivos de imagens, sons e ou textos. Posso vir acompanhada de um livro ou como uma publicação separada. Sou um recurso digital. Para me consultar, será preciso um ou outro aparelho. Quem eu sou? Né? Então, aí eles foram se aproximando para saber aonde que eles tinham que retornar para pegar um elemento secreto. Né? Eu não sei se tu quer ver ou falar um outro. Então, a gente pensou assim, então, que cada um deles tinha uma missão. Então, esses 3 equipes, né, eles conheceram todo o ambiente, eles passaram pelos mesmos pontos, só que cada um deles revisitou um ambiente que tinha algum elemento que ajudava eles ajudar no conhecimento deles também, né? Então, por exemplo, o pessoal das biológicas, né, foi para esse acervo das publicações, né? Que nem o pessoal ali das exatas, né, foi para a parte dos DVDs. Então, a gente foi alocando eles em locais diferentes para que cada um deles se apropriasse um pouquinho do que era aquele acervo, para que servia aquele acervo, né? Então, porque no final dessas atividades, essas equipes iriam se ajudar. Então, já fomos pensando nisso. Cada um deles vão se apropriar de um elemento, cada um deles vão se apropriar de um conhecimento, e no final eles vão compartilhar esses conhecimentos entre as 3 equipes, e uma equipe vai ajudar a outra. Então, além dessa missão ter sido dividida ali e ter sido fragmentada, a gente fala assim, às vezes cada um ficou com um pedaço do conhecimento, mas se a gente fizer um processo no final de unir tudo isso e eles fazerem a troca desse conhecimento, né, se torna mais rico, porque a partir que um estava passando aquela informação, contando como é que foi a experiência dele, além de estar reforçando para ele, né, o conteúdo, ele está ajudando a reforçar o conteúdo para o colega, né, e a passar o material para o colega. Né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, né, de, o que eu pesquisei foi isso aqui, o acervo tem tal característica, tem os periódicos, e serve para isso, serve para a gente fazer pesquisa. Então, a gente trouxe vários elementos além dessa cartinha. Ele pegou lá o acervo e veio junto com o acervo. Então, ele trouxe esse acervo lá, o livro, o periódico, para demonstrar para os colegas e explicar o que é. Então, acho que isso torna interessante, porque reforça aquilo que ele aprendeu, ele vai ensinar para o colega, né? Então, acho que foi isso que a gente fez nessa dinâmica, né? Nessa missão. E aí, depois deles concluírem essa missão, eles retornaram, cada equipe na sua localidade ali, e pegaram um elemento secreto. Né? Aí a gente trouxe uma imagem, né, do pessoal ali na Sala Verde, né, pegando as suas voltando, né, após pegar o seu elemento secreto, que eles perceberam que esse elemento secreto era um pedaço, cada um tinha um pedaço de um grande mapa. E esse segundo mapa mostrava para onde eles deveriam ir, né, para a recompensa final. Né? Então, a nossa última estratégia foi juntar essas equipes. Né? Então, a gente não falava em nenhum momento ali nas missões, né, sobre eles trocarem o material, mas ficou implícito no momento que cada um tinha um pedaço, cada um tinha um recorte. Né? Então, o que a gente ia fazer com esse recorte? Então, eles uniram. Né, eles juntaram o mapa final e aí eles descobriram, né, a última missão, que é onde a gente tinha que se encontrar para esse fechamento do jogo, da experiência gamificada, né? Então, quando eles chegaram nessa missão lá de pegar os elementos, né, e dentro dos elementos tinha uma pista para a última missão final, mas a missão final não se completava também, porque ele precisaria do outro para poder achar o caminho para completar tudo, né, para completar
a fase inteira do jogo. Então, aqui não sei se ficou bem nítido, mas vocês vão ver que tem uma linhazinha cortando assim, ó, uma na diagonal e outra quase na horizontal. Então, cada equipe ficou com um pedaço do mapa, né? A gente dividiu esse mapa em 3 partes. Mas o primeiro ponto de encontro foi aqui a Sala Verde, né? O Cléris falou assim, vamos fazer com que eles conheçam a Sala Verde, que eles explorem. Então, lá dentro a gente colocou, na quinta missão, a gente colocou as cartinhas em pontos específicos lá, né? Para que eles achassem no local, assim, dentro de acervos, algumas dicas lá dentro da Sala Verde. Então, eles exploraram a Sala Verde também, né? Então, a gente queria que eles conhecessem um pouco mais sobre a história da Sala Verde, qual a finalidade, qual é a potencialidade da Sala Verde para a educação. Então, a gente fez com que eles experienciassem a Sala Verde, né? Então, acho que isso foi interessante. Aí, dentro da Sala Verde, eles começaram a juntar esses fragmentos do mapa. Eles viram, opa, eu vou precisar fazer as trocas para poder achar o caminho final, né? E aí, né, como uma parte da gamificação é a recompensa, né? É aquele brinde final, ali tem uma estrelinha aqui embaixo também, não sei se vocês estão vendo. Então a gente deixou um baú, né? Deixou um baú, nesse baú tinha umas moedinhas de ouro, né, que na verdade eram de chocolate, né? Aqui a nossa estrelinha ali. E a gente ganhou também, né, da Sala Verde, suculentas, né? Então, a gente deu também como brinde para cada um dos participantes uma suculenta, né? E parabenizando eles pela conclusão das etapas, né? E pela conclusão, né? Pela cooperação que eles fizeram, que eles tiveram, né? Para poder chegar ali nesse momento. Se não fosse essa cooperação final, eles não conseguiriam chegar. Então, é para isso que a gente pode transformar a nossa gamificação. Não fazer somente uma competição, né? A gente pode também incentivar a cooperação entre grupos, entre estudantes, né? Um tem uma parte da pergunta, o outro tem outra parte, o outro tem a resposta, né? Então, essa cooperação, ela faz parte, então, da experiência gamificada. E quando a gente leva esse contexto, que nós estávamos conversando aqui, né? Quando a gente começa a conhecer o nosso público-alvo, porque a gente começa a conhecer assim, ó, o meu estudante tem habilidade, por exemplo, eu vou fazer uma atividade lá, vou gamificar um jogo lá, por exemplo, que eu vou ter que construir parte do cenário, eu vou ter que construir alguma coisa, construir uma maquete para resolver um problema, por exemplo. Então, alguns vão ter habilidade de pintar, outros vão ter habilidade de recortar. Então, eu acho que isso é legal, assim, quando tu começa a conhecer as habilidades, tu consegue colocar isso dentro do contexto do jogo, né? E geralmente a gente cria uma concepção de jogos, por exemplo, né? Que o jogo é só competição. Não, né? O fundamento, um dos principais fundamentos do jogo é a colaboração, né? E a cooperação. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que a gente tem que levar em mente, né? A competição, ela existe, mas existe em um outro setor. Dentro da educação, a gente pode trabalhar a cooperação e a colaboração como base central para isso, né? Então, a gente fez isso lá. Eles tinham que colaborar e cooperar entre as equipes para poder chegar, ter um resultado e tentar compreender aquele resultado, né? Eu acho que isso é interessante para a gente. E também chamar a atenção para nós mesmos que a biblioteca ela é um ambiente educacional, né? Ela é um ambiente rico, ela é um ambiente multimodal. A gente encontra diversas formas aqui dentro da biblioteca. A gente tem acervo em braille também, que a gente não conseguiu colocar, porque a nossa gamificação era uma aula, né? E é uma aula presencial, a gente está tentando resumir ela aqui para vocês, e mesmo assim leva um tempo. Então, a gente fica um pouco limitado pela questão do tempo, mas espero que fique como uma ideia para vocês, né? Como que a gente pode fazer uma visitação na biblioteca, como que a gente deixa empolgante, né, para o estudante, né? Que a gente deixe curioso para ele as etapas que eles vão, os lugares que eles vão passar, ou o que eles têm que fazer, né? No momento que a gente transforma isso, coloca alguns elementos, a gente modifica a experiência, né? Então, talvez um passeio que a gente considere, né, previamente, esse passeio está chato, esse passeio não tem nada de diferente, a gente pode transformar com um simples EVA, uma simples recompensa, né, uma lembrancinha, talvez. Então, a gente pega esses elementos e transforma eles, dependendo do nosso objetivo. Então, era mais ou menos isso que a gente queria passar para vocês sobre o que é uma experiência gamificada, né?
que nem a Júlia estava comentando, né? Então, quando a gente estava desenvolvendo assim essa atividade, a gente pensou em tudo isso, né? O tempo que esses nossos colegas iam levar para aplicar a atividade é a mesma coisa, a mesma preocupação que a gente tem de fazer a aula didática nossa lá, de contemplar o período X, a gente também faz isso dentro do jogo, né? O nível de dificuldade, então a gente não quis abranger o Braille, por exemplo, porque eles levariam um pouco mais de tempo para poder aprender alguns elementos do Braille, para eles poder, mas o próximo nível do jogo que a gente pensa, né, que a gente passou com o Clériston, que a próxima fase mais o nível médio, né, da exploração da biblioteca seja explorar o acervo Drive, Braille, né? Então começar a pensar nisso. O próximo conteúdo, né, que pode ser um conteúdo mais difícil, ele pode estar no próximo nível desse jogo, né? Não precisa ser totalmente contemplado numa aula só. Então tu pode fragmentar isso, né? Tipo, porque senão às vezes fica apertado no tempo, ou não consegue desenvolver a atividade, então tem tudo isso. A gamificação trabalha com essa parte também, né? Então acho que tu pode elencar para um próximo nível, né? Uma atividade pós-aula, né? Ele se apropriar. Então tem tudo isso que a gente pode trazer dentro desse conceito da gamificação. E a gente ficou com vontade de fazer uma gamificação com os ingressantes, né? Com os calouros, os cursos de graduação. Muitas vezes alguns cursos não têm a acolhida cidadã, né? Não conseguem, por questão do calendário apertado, levar esses estudantes, e a gente pode criar, né, um pequeno evento, né, gamificado, né, para trazer esses estudantes para dentro da biblioteca, né, para mostrar que esse é um espaço deles também, né. Então, ficou essas ideias no ar, né? Vamos ver se a gente consegue fazer outra. E está amadurecendo, né? O Clériston falou assim, a gente vai... alguma coisa disso que a gente fez na disciplina, a gente vai implementar futuramente, como já está implementando, fazendo essa oficina, né? Mas, que nem a Júlia falou, fazer a recepção dos calouros, né? De quase todas as áreas a gente pode trazer para cá, né? História, direito, de todas as áreas, né? Todas as áreas a gente pode trazer para cá. Explorar a biblioteca, né? Eu acho que é só a maneira como a gente tem que criar esse enredo. A gente criou um enredo para que esses estudantes abrangessem as 3 áreas ali, né? Das exatas, das humanas, né? Então, a gente pode ampliar esse contingente e fazer com que essa atividade se expanda e eles visitem outros pontos, né? Contemplando as áreas de interesse deles também, né? Eu acho que isso é interessante. O que nós ia compartilhar ali? Eu acho que é interessante, né? A gente saber, assim, que tudo isso que a gente está falando aqui, às vezes pode ser bastante conteúdo para quem nunca ouviu falar do termo gamificação, mas que nem nós falamos ali, a colega colocou, né? A Clarice colocou, vocês vão compartilhar a apresentação? Nós vamos compartilhar. E lá dentro tem links para vídeos no YouTube, por exemplo, de videoaulas ensinando esse passo a passo de que elementos eu vou usar para gamificar minha aula, tornar o meu ensino gamificado. Tem bastante coisas legais lá dentro, né? Tem as plataformas. Então, acho que isso... Não fiquem assim, preocupados, que vai estar todo o material disponível para vocês e vocês podem depois explorar eles com mais calma, tá? E agora a gente queria convidar vocês, né, para participar também de uma experiência gamificada, né, dentro da nossa limitação de tempo, né, e também de materiais, assim, a gente pegou uma atividade em uma plataforma, né, para vocês poderem experimentar, para experienciar, para vocês identificarem quais dali são os elementos, né, da gamificação, para vocês também aplicar em algum momento, se quiserem, né, ou pegar uma ideia. Então, aqui a gente vai participar com vocês também, né? Então, tem o link. Eu vou ver se consigo copiar o link. Eu vou só parar para a apresentação para copiar o link ali, né? O link está na apresentação? Tá na apresentação. Peraí, eu pego o link e manda para mim que eu colo no chat. Eu vou colocar o link no chat aqui também, tá? Ele tem um QR Code ali. Quem está pelo computador pode pegar o celular e acessar o QR Code. Aí, quem está no... O nosso convite, então, assim, para que vocês experienciem, né, um pequeno conteúdo, né, que um professor fez para gamificar, né, como ele gamificou esse conteúdo. É isso que a gente quer que vocês se apropriem, né? Eu acho que o desafio é agora. Vocês vão ter um tempinho para acessar esse jogo ali que esse professor criou,
ele colocou algumas, como é que coisa assim, alguns elementos da gamificação, e aí eu quero que vocês experienciem o jogo com esse olhar, né? Que elementos tem ali dentro que a gente pode catalogar, ou que vocês se lembrem de nós ter conversado aqui, né? Tipo, ele usou uma narrativa. Que narrativa foi, né? Para envolver o estudante, né? Que elementos tem dentro dessa plataforma? Né? Eu já vou colocar o link aqui também. Quem está no computador, quem está no celular, fica mais fácil de acessar. Pô. Não, esse é o link do aplicativo. Não é o do Socrates, né? Não. Eu tenho que pegar na plataforma mesmo, pegar no ambiente ali. Eu esqueci de colocar ele dentro do... Não, mas eu peguei no link aqui. Acho que foi transformado em março, né? Então... Peraí, eu tenho outra ideia. A gente vai disponibilizar o link ali para quem... E aí, no final, vocês podem colocar um nome, participante 1, participante 2, um apelido, né? Para a gente poder fazer o nosso ranking. No final lá da atividade, essa... Aí, com a câmera do Google, vocês apontam, aí ele já entra para o jogo. Aqui, né? Então, essa atividade que a gente está trazendo para vocês é uma atividade de explorar um pouquinho de maneira lúdica, né, uma biblioteca, e a atividade contempla conteúdos do nono ano, né? Então, só para vocês terem uma ideia que a gente pode pegar biblioteca mágica, é isso mesmo. Isso mesmo, Cristina, biblioteca mágica. Eu vou participar de novo. Eu já digo que eu não sou muito boa no conteúdo que aqui aparece. Vocês não precisam colocar o nome de vocês, pode colocar um avatar, né? Colocar algum nome ali, só para a gente ver os rankings, né? Porque é mais para nós termos esse processo de experienciar, né? Não sei se todos, né, jogam ou já tiveram experiência, então a gente trouxe isso para que a gente consiga compreender um pouquinho mais, né? Eu já joguei 2 vezes aqui, aquela pergunta. Alguém já conhecia esse joguinho, né? Olha só, a gente está trazendo uma outra plataforma, né? Essa plataforma é bem dinâmica de construir os jogos, então às vezes o professor fala, vocês viram que a gente construiu esse mapa, né? Da biblioteca, a gente construiu as estrelinhas, construiu toda a trajetória, as cartinhas dos livros das missões, demandou um pouquinho de tempo, né? Mas às vezes a gente não está com tempo para criar todo o material físico ali, a gente pode recorrer a uma plataforma digital, né, que a gente colocou na listagem ali, né? Pode sim. Eu tenho que mexer na apresentação que ela ficou do QR Code que desceu. Acho que na hora de copiar ali do celular. Aí tá apresentando, não tem como. Não, só se parar. Aí. Aqui. Desculpa, na hora de copiar o código ali, acabou movendo a apresentação. Aí é na hora, né? É, na hora vai. Qual foi a última lição? Então, essa apropriação que a gente vai fazer aqui, né, que acho que seja importante. Então, a gente pede para vocês ir copiando, assim, anotando 1 ou 2 elementos que vocês acharam interessante e compartilhar, pode ser no chat ali, né? Eu vi que tem, por exemplo, ele se utilizou como a parte lúdica ali, os livros, né? Eu estava lendo aqui, ele usou os livros de diversas formas, né? As capas dos livros. O que mais tem ali, né? Que a gente pode ver de elementos, né? Isso mesmo, essa dinâmica, esse modelo pode ser aplicado em qualquer disciplina, né? O Word Wall, a Luísa colocou, né?
Gosto muito do Wordwall, né? Celi. Então, que nem eu falei, só que o Wordwall, ele fornece um ambiente mais rápido e dinâmico para te criar, né? Mas, se tu pegar, por exemplo, o Socraft, ele consegue fornecer um feedback para ti, né? Do desempenho dos estudantes, que às vezes a gente quer saber como é que ele está para resolver esse problema, né? O Socraft faz isso de maneira mais refinada, né? Ele te dá todo um parâmetro em qual questão que eles estão passando mais dificuldade para responder, qual o tempo de resposta, quantos estudantes ficaram naquela questão. Então, ele te fornece um feedback mais detalhado, né? Que às vezes tu não precisa nem aplicar uma atividade para te ter um feedback, porque a plataforma já te fornece esse feedback em tempo real. Você vai vendo, opa, eles travaram aqui, eu vou ter que ajudar eles em alguma parte ou deslocar. Então, já tem alguns rankings aqui, né? Esse conteúdo, né, como a gente falou dos livros, ele foi escolhido por um conteúdo específico lá da disciplina de História, né, do 9º ano, mas ele é uma plataforma, ela é um REA, né? É um recurso aberto ali, né, que pode utilizar. Educacional aberto, então a gente pode utilizar para qualquer conteúdo. Tem outras formas, eu gostei também que tem a roleta, né? Então, a gente coloca diversas equações, vamos supor, né, de matemática, né, para eu não escolher qual que eles vão resolver, e aí eles giram a roleta, né. Como eu sou da área de matemática também, e no programa de pós-graduação que faço, eu sou da parte de linguagens e tecnologias, eu também acredito que cada vez mais os estudantes que forem chegar para a gente vão chegar com isso aqui na mão, né? E aí, até mesmo a gente dentro da universidade, a gente tem filho, tem família, tem pai, mãe, a gente precisa estar sempre dando uma apertadinha ali do lado para ver se chegou alguma mensagem, se tem alguém falando com a gente. Então, eu acredito que no futuro os estudantes vão estar cada vez mais envolvidos com as tecnologias, né? Então, a gente utilizar esse recurso junto, né, para uma experiência educacional, muitas vezes a gente tira a atenção dele para outra coisa que ele estava vendo, enquanto tu está falando, ele está ali. Mas a gente, então, abre o teu celular, vamos fazer aqui um jogo, né? Que nem a gente falou para vocês, não é a aula toda, né? Então, a gente vai criando esses mecanismos, tá? Agora a gente vai utilizar, né? Aí, o que vocês acharam disso? Aí a gente pega a experiência deles e traz, né, para a nossa aula, para eles já vão estar envolvidos, né? Então, era mais uma outra ferramenta, né, para vocês. Muitos de vocês ali eu vi que vocês conhecem, né? Tem o Wordwall, tem o Kahoot, né? Tem algumas outras plataformas, né? Acho que tem um relato aqui da colega. Sou professora de artes no 9º e achei apropriado para utilizar em sala de aula. Que legal. A dificuldade atualmente é a libertação do celular em sala de aula. Eu penso que a escola precisa atualizar o uso desse recurso e parar de brigar com o celular. Perfeito, Cristina. Cristina, né? Eu concordo plenamente contigo, acho um ótimo relato. Tu que estás dentro da sala de aula e que tu vê, né? A gente reforçando essa briga, essa guerra, né? Não usa, guarda o celular, né? Eu me lembro quando eu estava, né, na 5ª série, quem tinha celular, porque não eram todos que tinham que deixar na caixinha o celular. Então, mas também era um celular que não tinha internet, era um celular que tinha joguinhos, né? O joguinho da Snake. Então, hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente tem todos os bancos no celular, a gente tem aplicativos para poder se locomover na cidade. Nossos amigos estão lá, a nossa rede social está lá. WhatsApp, né? Então a gente tem diversas áreas da nossa vida envolvida e a gente ainda na educação está criando uma briga, uma guerra, né? A gente sabe que a gente não pode deixar toda a nossa docência dentro dessa ferramenta, mas a gente pode se utilizar dela para chamar a atenção do estudante. A gente vai abrir daqui a pouquinho, se vocês depois... A gente só tem mais um slide ou dois ali para a gente só contemplar mais umas coisinhas e a gente pode abrir. Mas olha só, a Clarissa colocou ali. O que você sugere para se fazer em uma biblioteca escolar, né? A gente pode aplicar essa... Até o Clércio falou que, sabe, a gente
compartilhasse até esses mapas aqui, esses elementos que a gente utilizou, todo o plano de aula, porque a gente construiu um plano de aula, a gente construiu todo uma didática pedagógica para fazer essa atividade. Então, a gente não trouxe aqui, mas a gente criou um plano de aula detalhado, né? Vai ter tanto isso de objetivo, vai ter tanto tempo para cada fase, né? Eles vão contemplar o conteúdo lá das 3 áreas do conhecimento. Então, a gente trouxe tudo isso. O que dá para se fazer também, né? Para explorar, por exemplo, a biblioteca da escola, é também eles fazer um processo investigativo, né? Por exemplo, eu tenho uma professora que é amiga, ela trabalha com química, né? Então, ela fez um mistério, por exemplo, lá de um assassinato, e aí ela queria trabalhar a química florense. Então, chegar na sala de aula, dentro do laboratório de química, e tinha uma marca no chão ali, como se tivesse uma pessoa que tivesse obtido um óbito, né? Então, eles tinham que saber os detalhes dentro do laboratório, né? Saber onde podia ter pressão digital, como coletar pressão digital, que elementos tinha para analisar, elementos químicos, né? Então, fragmentos de cabelo, o que podia fazer para analisar, análise de solo. Então, tinha vários outros elementos ali dentro que podia retirar. Então, acho que isso, que nem eu estava comentando, né? Quando eu estava conversando com o Clériston, né? A gente viu que existe uma série de professores na internet compartilhando as suas experiências, né? Então, a gente trouxe alguns exemplos ali dentro desse nosso material, que tem professores que fizeram as suas dinâmicas e compartilharam as suas dinâmicas no YouTube, de como eles fizeram para explorar a biblioteca. Então, cada um criou uma maneira diferente. Então, acho que é legal, sim, vocês podem colocar no YouTube ali, né? Criar atividades lúdicas para a minha biblioteca. Acho que tem vários vídeos lá dentro, então, assim, que nem eu falei assim, nós não estamos dando uma receita de bolo, estamos só trazendo alguns elementos. Que aí vocês podem inventar a receita de vocês. E aí depende de cada contexto, né? Eu vou ter que criar a biblioteca, né? Vou ter que organizar a biblioteca. Quem sabe pode criar maneiras desse estudante organizar a biblioteca, de montar a biblioteca, de reestruturar a biblioteca. Então, a gente não sabe qual é a situação problema, por exemplo, né, da Clarissa. Então, acho que isso é legal. O objetivo, né, assim, Clarissa, qual o objetivo, né, para a gente utilizar a biblioteca escolar? Eu estava na escola, né, eu trabalho com algumas atividades práticas, né, na escola, e eu perguntei para os estudantes, que o livro do Pequeno Príncipe, e aí 2 dos estudantes olharam para mim e falaram assim, a gente nunca leu o Pequeno Príncipe. Eu falei, gente, vocês vão sair do nono ano, ele é um livro muito, muito lúdico, eu falei muito fofo, e ele é curto, né? Porque a preocupação dos estudantes é um livro grande. Eu falei, ele é um livro curto. Eu falei, não, vocês vão ter que ler, o Pequeno Príncipe. Então, vamos supor, se a gente tiver, assim, é difícil a gente pegar e ler um livro na sala de aula, mas a gente pode pegar um capítulo, né? E aí a gente pode fazer missões para cada estudante encontrar, né? Aí a gente coloca setas, a gente coloca estrelas, baús, aí a gente vai inventando alguns elementos para eles chegarem até um livro, né? E aí nesse livro a gente coloca uma marcação, uma folha, né, indicando, e aí ele pega ali uma parte, um trecho. Um sinalizador, né? Ou, por exemplo, eu posso, além disso, que ela está falando, eu posso pedir para que cada um deles trabalhe uma parte do livro Pequeno Príncipe, porque ele tem vários, mas assim, ele conta um enredo, né? Que até a gente tem as animações, porque cada pedacinho ali, cada poema contempla uma parte, então, quem sabe cada estudante fique encarregado, por exemplo, de construir desenhando, e depois ele tem que mostrar para os colegas que parte é do livro, né? Ou colocar uma exposição dentro da biblioteca. Então, ele pode fazer algumas coisas desse tipo, né? Então, ou cada grupo pegar um pedaço, né? Uma parte, e aí eles se juntarem para ver o que tá escrito ali, ou fazer alguma desordem para eles poderem organizar. A gente fica sempre linkado, né? Ligado ao objetivo. Né? A gente quer que esses estudantes venham mais na biblioteca, então a gente pode criar, né, algo com os professores, que a gente coloca avisos dentro das paredes da escola, né, dos corredores, né, se direcione a esse lugar, né, aí sou um ambiente que possa conter imagens, textos, enfim, a gente vai, eu sei que é difícil,
né? A gente não entende isso como algo trivial. A gente sabe que exige um pouco da gente, mas o momento que a gente consegue envolver eles, para a gente que é da área, é algo satisfatório, né? Quando a gente viu o pessoal super envolvido aqui dentro da biblioteca, né, a gente ficou assim, nossa, a gente pode trazer mais isso, né? E na escola também, a gente faz um dia, e aí eles vão andando pelos corredores, eles vão vendo setas, né? Acha aqui para chegar no fundo do baú, para pegar a recompensa, trabalhando com o imaginário desses estudantes, né? Muitas vezes eles estão muito presos, né, dentro das suas tecnologias, e aí eles não vêem o mundo aqui fora, às vezes, da mesma maneira que a gente via, né, quando a gente estava nessa mesma fase. Mas a gente, como docentes, como bibliotecários, né, e como outras áreas, a gente pode explorar isso, sabendo dessas limitações deles, a gente pode também trazer algo para o nosso favor, assim, né, mexendo assim com essas ideias deles, porque a nossa natureza, né, é curiosa, a gente é curioso. Então, quando tem uma informação que não estava ali, né, a gente quer saber o que é aquilo ali. Uma coisa então interessante, assim, Clarissa, né, para finalizar, nós estávamos conversando com o Clécio, né, e ele trazia para nós um repertório de professores e pesquisadores que fizeram atividades lúdicas para explorar as bibliotecas das universidades de algumas escolas, né? Então, e ele trouxe para nós esses vídeos lá do YouTube, lá mostrando para nós assim, olha, existe uma gama gigantesca de casos, mas cada caso era um caso diferente, então depende do contexto, né, da tua biblioteca, depende do contexto da tua escola, o contexto do teu estudante. Então, quem sabe, olhando para esses vídeos e pegando algumas inspirações lá, né, que nem nós estávamos conversando com a Júlia aqui, quando vê, a gente pode pegar um elemento deles e se apropriar do elemento desse conjunto de estudantes e fazer com que esse elemento esteja permeando a biblioteca, por exemplo. Né? E aí, a partir disso, a gente cria... Por isso que é importante a gente se apropriar daqueles conceitos ali, tipo, criar narrativa, criar um storytelling de envolvimento. Eu acho que isso é o principal, entendeu? Eu acho que esse é o primeiro caminho que você vai tomar, assim, se apropriar de algumas coisas que já deram certo. Eu vou pegar um elemento desse professor que fez isso, deu certo. Olha, ele pegou isso aqui, deu certo. E fazer essa união e fazer assim, agora eu vou construir o meu roteiro com os meus estudantes e o contexto da minha escola. Eu acho que aí tu vai conseguir já ter um caminho, né? Eu acho que a gente pode auxiliar nisso, assim. Né? Porque envolve um pouquinho de tempo, assim, para a gente pensar nessa dinâmica toda, né? Que vai envolver dinâmica, os componentes, nós colocamos ali. Então, acho que isso é importante. Falando em tempo, nós temos tempo ainda? Temos? Então, a gente vai só apresentar para vocês, né? Um passo a passo, né? Ligado aos objetivos, né? Vou baixar a apresentação aqui. Então, como planejar uma atividade, que nem a gente falou, isso é uma estrutura, né? Isso aqui não está ligado de fato. E como que eu vou planejar uma atividade gamificada de geografia, de matemática? Não, ele é um passo a passo geral, né? Então, o nosso primeiro passo, né, é identificar a necessidade pedagógica, né? O que o meu estudante precisa? Eu preciso que ele entenda o que é uma função de primeiro grau, né? Eu puxando para a minha área. Então, esse é o meu primeiro objetivo pedagógico, né? Então, e o que eu preciso que ele aprenda? Eu preciso que ele entenda, né, o que é uma função, o que a gente tem um domínio, e aí a gente vai chegar numa imagem. Enfim, não vou me aprofundar aqui nisso. Então, pode ir. Não, que nem aqui foi... qual o principal objetivo quando o Clériston pediu para nós, né? Que eles tivessem a apropriação daquelas áreas do conhecimento, né? Que existia uma grande área geral que organiza a biblioteca. Então, que nem ali o objetivo pedagógico da lição era que os nossos colegas descobrissem que existem essas grandes áreas e estão catalogadas dentro da biblioteca. Ela tem até umas cores específicas dos setores, né? Então, acho que isso é interessante, isso que a Júlia estava comentando, né? A gente ter esse objetivo, né, do conteúdo, né? A necessidade pedagógica, né? O que eu quero que eles entendam na biblioteca? Como que ela está catalogada? Então, a gente está por ordem alfabética, né? A gente está por ordem diária. Então, esse é o meu grande objetivo,
né? A partir do meu objetivo pedagógico bem definido, a gente parte para o objetivo do jogo, né? Ele entra para nós da área como um objetivo específico, né? Como que eu vou fazer um jogo para atingir o meu objetivo pedagógico, né? Então, eu vou criar algumas etapas, né? Vou criar um jogo onde os estudantes eles vão jogar um dado para gerar um número, que esse número vai ser a função deles, por exemplo, né? Se jogar o dado. Entende? A gente está, que nem falei para vocês, não é uma receita de bolo, né? São alguns elementos, né? Alguns ovos que vocês podem utilizar para fazer um bolo, para fazer um pão. Que nem esse joguinho que vocês experienciaram, né? Por exemplo, o joguinho que vocês experienciaram, o professor utilizou como um reforço de algum conteúdo que ele já tinha pré-estabelecido, né? Ele fez mais como um quiz, de certo ou errado, verdadeiro ou falso, né? Então, ele foi mais para reforçar aquele conteúdo, né? De maneira mais lúdica. Então, ele colocou até uma quantidade ali de elementos, né? Um tempo para responder. Não sei se vocês prestaram atenção, em cima da tela do... Não estava com coisa aberta. Em cima do jogo tinha um cronômetro ali rodando, né? Então, tinha nível tu estava. Então, acho que esses elementos, tu vai olhando, ele já tinha um feedback, que já tinha feito algumas etapas, né? Então, acho que isso é importante, saber e elencar, né? As principais etapas que vai conter esse jogo, né? Se ele vai ser para reforçar, se ele vai ter nível de dificuldade, vai avançar num conteúdo mais introdutório. É um conteúdo novo, né? Conteúdo novo. Que aí entra nessa segunda etapa ali do objetivo do jogo, né? Se é um conteúdo novo, então a gente precisa ir no passo a passo. Se é um conteúdo que eles já viram, a gente pode trabalhar com algo de reforço, né? Com algo para a gente revisar, né? No final de todos os conceitos, né? Aonde a gente vai encaixar a gamificação é uma escolha nossa, né? A gente só respeitando essas etapas, a gente consegue chegar num objetivo, consegue chegar mais próximo do nosso objetivo, né? Porque se a gente partir do jogo, às vezes a gente não entende como que a gente vai encaixar o conteúdo específico, né? Partindo do conteúdo específico, a gente vê aonde que a gente consegue encaixar um jogo, né? E a partir dali a gente vai criar as regras, né? A gente tem a limitação do tempo na escola, né? Então, um dos anos, né, eu criei com os estudantes, né, nessas práticas que eu realizo, relógios solares e relógios de areia. Vamos supor que a gente já tenha um relógio de areia, né? Então, a gente vira esse relógio de areia e eles têm aquele tempo para concluir essa missão, né? Então, isso é uma limitação. Eu não tenho um relógio de areia, não tem como fazer. Aliás, dá para fazer com 2 garrafas PET, né, de 600. Eu vou criar uns mecanismos para a gente poder. Não tenho. Eu tenho um cronômetro aqui do celular, eu tenho como ficar olhando o relógio, né? Qual as outras limitações? A gente não pode sair da sala de aula, ou a gente pode caminhar durante todo o pátio, chegar na biblioteca. A gente vai criando essas limitações, né? Que nem no nosso mapa ali, né? Agora que a gente tem algo para associar. A gente deixou em cinza todas as áreas que a gente não queria dar destaque, porque para demonstrar que não eram áreas importantes naquele processo ali para nós, né? Não que não sejam importantes, né? Então, até ficou ali um nome genérico em cima de todos aqueles cinzas. Mas aonde que a gente queria que eles fossem era destacado, tinha cores, né? E aí depois a gente cria uma sistematização de etapas, né? Como que a gente vai terminar essa etapa, né? A partir de quantas vezes eu joguei o dado que eu vou terminar, né? Se vão ganhar alguma coisa. No nosso caso aqui, no caso que a gente teve no nosso relato aqui de gamificar o passeio o conhecer a Biblioteca da FURG, né? A gente fez um pré-teste nosso aqui. Em cada um de nós, eu, o Clériston e a Júlia, pegamos um mapinha, fomos lá, quanto tempo a gente achou para encontrar a sessão, quanto tempo para deslocar, né? Ler o conteúdo e tentar compreender o conteúdo. Então, a gente passou um para o outro, cada um experimentou. Então, acho que isso também é interessante, né? Fazer esses testezinhos, assim, é necessário, tá? Tentando responder um pouquinho mais ali da Clarissa, né? Eu vi um caso de uma professora de São Paulo que ela estava tendo dificuldade dos estudantes estar dentro da sala de aula. Então, ela provocou os estudantes, acho que é do ensino médio, não me recordo agora. Foi bem interessante que é um caso assim que até
eu já vi ele relatado em mais de um evento. E essa professora pegou e pediu para os estudantes, ela viu que os estudantes dela não estavam na aula dela, mas estavam dentro do Minecraft jogando em casa ou na casa de amigos, naquele horário da aula. Mas ela fez uma coisa diferente. Ela pediu para que os estudantes criassem como eles imaginavam que aquela aula, sala de aula seria com eles. E eles também poderiam criar os avatares deles, né? Então, e ela também construiu o avatar dela, construiu todo o cenário. Só que ela pediu que eles construíssem o cenário da escola com a realidade que eles poderiam construir no mundo físico. E aí eles iam trazer esses elementos lá do Minecraft depois para colocar dentro da sala de aula física, né? Eu acho que isso é interessante para nós elencar, porque às vezes, como você falou da realidade da biblioteca, então trazer essas realidades, quem sabe seja um caminho, né? E aí, quando viu, ela estava com quase todos os estudantes dentro do Minecraft, jogando no horário da aula, às vezes, né? Porque ela não fez isso sempre, mas então ela intercalava, às vezes tinha aula dentro do Minecraft, às vezes tinha aula presencial, que eles organizavam a sala de aula, ou criavam conteúdo dentro do Minecraft e apresentavam na sala de aula. Às vezes criavam a sala de aula e apresentavam no Minecraft. Então, dá para fazer algumas coisas assim, de ir jogando com isso, né? Utilizando o que eles têm de repertório, o que eles experimentam. Então, são estudos de casos que a gente pode se apropriar. E observando as realidades, né? A gente tem uma turma ali na nossa escola que a gente não teria, talvez, como aplicar essa atividade dessa maneira, mas talvez uma outra, né? E a questão da recompensa, né? É a questão final da gamificação. Ela é importante, porque ela trabalha diretamente com a emoção, né? Com o engajamento desse estudante, né? Com a motivação. Então, para a gente não gerar aquela competição também, que ela gera uma emoção, a gente gera aquele anseio pela recompensa, né? E até essa professora, no momento que ela faz eles gostam de fazer aula no Minecraft, então, não, mas eu preciso que vocês realizem atividade aqui, e aí, como recompensa, é o jogar, né? Então, ela já trabalha com o jogo sendo a própria recompensa da aula dela, que está gamificada pelo fato dela utilizar um elemento de jogo, né? Ela está utilizando um elemento de fora, então ela vai trabalhando com a emoção desses estudantes e o envolvimento deles é diferente. E até os avatares que eles criaram, né? Eles puderam usar um dia na sala de aula, né? Os elementos que eles criavam dentro da sala de aula lá no Minecraft, eles começaram a trazer para dentro da sala de aula física, né? Então, acho que seria legal, assim, porque ele estava trazendo algo que é do uso dia a dia dele lá dentro do jogo, que ele usa com os amigos, né, das redes dele, e ele estava trazendo esse elemento dentro da sala de aula. Então, saber equilibrar isso que é um desafio também, né? Eu acho que isso é importante. Então, acho que acredito que aqui a gente trouxe os links do WordWall, né, do Kahoot, da Khan Academy e do Socrative. Então, esses links vocês podem acessar, são plataformas, né, voltadas à educação, voltadas aos objetivos educacionais, né, que vocês podem utilizar. E no final do trabalho, né, nas referências, a gente também tem outros links que a gente utilizou, né, alguns links do YouTube que a gente também comentou aqui durante a apresentação, né, a gente quer deixar disponível para vocês e a gente espera que, de alguma forma, algum desses elementos, né, algum desses ingredientes dessa receita possa fazer parte, possa auxiliar ou ajudar vocês em alguma questão. Eu vou colocar aqui, Michel, vou colocar aqui o link para o Drive para baixar a apresentação, tá? Tá. No Eu vou chat. disponibilizar agora, Oxley e Júlia, a lista de presença para quem está presente poder assinar, tá bom? Tá. E a gente vai abrir agora para nós conversarmos um pouco aqui, né, das suas das perguntas, né, que acho que o pessoal colocou no chat ali, então a gente fica à vontade, assim, para a gente trocar, né? Até alguns já podem ter até feito parte do que nós estamos falando aqui, até para relatar para outros colegas, ó, eu fiz isso e deu certo, quem sabe, né? A gente abre aqui para ver que já que estamos numa conversa. Vontade aos convidados, né? Quem estiver participando da oficina, quem quiser abrir a câmera, abrir o microfone, pode participar à vontade. Dúvidas, perguntas, ou até relatos, né? A gente está aqui disponível para vocês.
né, o material que a gente utilizou também. Até eu vi que tinha bastantes inscritos da área da história, né, da biotecnologia, né, até quiser conversar com o Clécio também, né, que o Clécio fica mais tempo aqui na biblioteca, de pedir esse material, né, ali, de fornecer o mapinha, fornecer o plano de aula, né, saber um pouco mais também, né, porque eu acho que seria legal, se quiser, tá aberto, assim, como a gente criou esse material para divulgar, a gente já está elaborando até no início do artigo ali, a gente começou a fazer, né, para compartilhar essas experiências que dão certo, assim, no nosso dia a dia, a gente tem que compartilhar, né? Eu acho isso muito importante. Então, por isso que a gente recomenda ali, vocês irem também, pode procurar no YouTube, experiências educacionais gamificadas para explorar a biblioteca, né? Ou para conteúdos específicos. Tem muitos professores que fazem, pô, e dá tudo certo e eles compartilham isso, né? Eu acho que isso é importante, a gente compartilhar as nossas experiências, né? Porque a gente passa um trabalho, às vezes, criando essa experiência, e só usar para nós também não seria... é um egoísmo, assim, não a gente quer compartilhar isso, né? Acho que fica nessa perspectiva, né? E ainda mais com a dificuldade que a gente está encontrando, né, de chamar a atenção dos nossos estudantes, né, de ter a atenção deles no momento que a gente está falando, né, a gente encontra diversas dificuldades na sala de aula. Então, alguns elementos, às vezes, até a gente tem algumas ideias, mas às vezes faltam alguns conceitos por trás, né? Por isso que a gente disponibilizou, de fato, a apresentação, porque ali tem diversos conceitos que a gente pode utilizar, né? Que a gente pode se apropriar para poder fazer dar certo aquilo que a gente já tem em mente, né? Para a gente puxar essa atenção do estudante que está ali desanimado, que está desamparado, ou que não consegue entender, mas que no momento que ele está envolvido, ele chega ali e fala para o colega dele, mas o que tu entendeu? Às vezes até essa aproximação entre os colegas, né, ajuda no momento que a gente foge desses padrões tradicionais que a gente está acostumado. Então, tá quieto. O bom é que a gente foi respondendo, né? Não para ficar tudo para o final ali. Queria agradecer o envolvimento das nossas colegas participantes, né? Dos relatos que elas trouxeram, das dúvidas, né? Espero que tenha auxiliado, ajudado de alguma forma, né? Em algum momento a gente espera ver a gamificação em outros espaços também, outras ideias, né? Que ultrapassem os limites da nossa própria imaginação. Então, como a gente falou aqui desde o início da apresentação, né? A gente não quer que vocês se tornem um expert em gamificação, um expert em games, né? A nossa ideia é essa, né? Que vocês se apropriem, né? E às vezes também se apropriar é experimentar, é pegar esses conteúdos novos, né? Que às vezes hoje em dia nós temos bastante acesso às informações, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para nós, né? A colega Cristina, por favor. Pode falar, Cristina. Da minha parte, só para agradecer, né, que a oficina foi ótima, não esperava que... Às vezes eu já assisti algumas outras que não contribuíram tão bem como a de vocês. Muito obrigada, tá? Eu sou professora de arte e de história na rede de ensino aqui em Rio Grande e também estou no programa de pós-graduação de educação ambiental, né? Estou terminando um doutorado. Então, assim, coisas novas para a sala de aula me interessa sempre. A gente usava, né, para tentar burlar o uso do celular, fichas, né, com perguntas e respostas. Então, a gente dava resposta para um grupo, dividia a turma em grupo, né, meio, um com a pergunta, outro com a resposta, um com o dente. Então, a gente tentava fazer um jogo, né, em sala de aula, sem uso do celular. Mas essa briga, como eu estava falando do celular, é uma coisa que também a gente tem que voltar a discutir, gente. Tem que voltar para a discussão, porque senão a gente também não pode utilizar todas essas ferramentas. A escola, de uma certa forma, está aberta no sentido de que eu posso pedir uma autorização para tal dia usar. Então, tal dia eu vou usar o celular, sabe? Então, dá para a gente usar o sistema a favor, né, da gente. E aí eu gostei muito, eu não conhecia a plataforma. Então, muito obrigado, que aí já comecei até a botar umas perguntinhas ali,
já me cadastrei, então acho que dá para usar, ainda mais na parte de arte, né? Que, Sim. bem legal, assim, que o meu concurso é das artes, embora eu seja formada em História, eu atuo como professor de História, mas eventualmente, né? Não sempre. Mas a minha área que eu atuo é nas artes. Então, a arte é bem legal de fazer esse tipo de jogo, assim, usar, né, a gamificação para a sala de aula. Então, muito obrigado mesmo, acho que contribuiu bastante para algumas, não dúvidas, mas a falta de conhecimento que a gente tem às vezes, né? Até em procurar, né, um site, algo que seja bem acessível, e esse aqui que vocês usam aqui, achei super bom. Muito obrigada, tá? Merece. E como você falou ali, né? Essas estratégias a gente pode utilizar, que nem o colega ali usou, né? Esse professor usou para ensinar um material de história no ano, né? Então, de conhecimentos da história. Então, mas eu podia utilizar para as artes, por exemplo, né? Eu poderia trazer cenas de filmes, por exemplo, que muitos filmes eles trazem a parte cinematográfica, ela utiliza muito do repertório das artes lá dos períodos clássicos, às vezes, né, ou dos períodos contemporâneos. Não, eles trazem cenas às vezes muito assim que representam um quadro, né? Tu vê filmes muito bons que eles utilizam disso. Então, tu pode até fazer essa pequena brincadeira, né, de tirar pequenos fragmentos de filmes, ali, por exemplo, né, e tentar elencar que período de arte é. Então essas dinâmicas, né, como você falou ali, a gente pode Uma aplicar. imagem, né? Para eles identificarem que porque os períodos são distintos, um não trabalha com mitologia, o outro trabalha, um trabalha com realismo, outro trabalha com impressionismo. Então, estou mostrando a imagem de que período, de qual movimento artístico é essa imagem. Vai ficar super bom. E às vezes tu não tem o recurso de imprimir todas as fotos, como você falou ali, né? Então eu posso intercalar, eu posso fazer uma ferramenta ali que disponibiliza isso e eles podem fazer esse verdadeiro ou falso, né? Ou elencar. Então eu posso usar essas plataformas para potencializar isso, entendeu? Ela já tem tudo isso. Que legal, é exatamente esse o nosso objetivo aqui com vocês, né? A gente fica muito feliz de ouvir esses feedbacks e espero que tu consiga utilizar, que consiga envolver esses estudantes aí da melhor maneira com as tuas ideias, que eu acho que vai dar super certo. Obrigado, Cristina. Não sei se tem mais alguma pergunta. Alguns participantes, Julie e Ox, né, queria agradecê-los imensamente pela disponibilidade de vocês, pelo tema, né, parabenizá-los pela escolha, né, e pela criatividade, por tudo que vocês desenvolveram aí. Realmente, essa ideia de vocês de irem adaptando para determinados cursos na semana aberta, na acolhida, né, isso só agrega ao nosso trabalho aqui, que é cada vez mais instruir os nossos usuários para que utilizem cada vez mais a biblioteca, nossos recursos digitais e virtuais ali, e o acervo físico, principalmente, também, né, que é muito importante o nosso espaço físico, não só o acervo, né, mas todo o espaço físico da biblioteca, muito rico, né, e quanto mais se divulgar através dessas práticas, né, e, enfim, agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, muito obrigado. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para os nossos ministrantes? Então... Michel, a gente colocou nossos contatos aqui também, ó, tá? Perfeito. Uhum. Tá, no final da apresentação tem os nossos contatos, qualquer coisa precisar de referências, né, ou de alguma coisa, pode mandar ali, né, que a gente tenta responder da melhor maneira possível, tá? Tá. Nós vamos enviar, perfeito, essa apresentação para os participantes, tem o e-mail de todos ali, tá, onde foi o link também da oficina, aí nós podemos... Beleza, acho que colocar ali para todos. Tá, manda por e-mail para eles, que eu acho que seria legal. Uhum. Então, eu queria agradecer, né, a atenção de vocês, a participação, né? Então, a gente possa se ver aqui pela FURG, né, também. Estamos aí. Esperamos vocês para uma gamificação na biblioteca novamente, quem sabe. Que bom, serão bem-vindos todos. Tá? Um abraço a todos, então. E agradeço novamente mais uma vez a presença de todos, a participação de todos. E encerramos, então, essa oficina. E gostaria de deixar o convite, que vai ser pelo YouTube, nossas próximas
atividades, né? Tem uma pelo Teams também, e tem ali na Semana Nacional do Livro Biblioteca, Sistemas de Bibliotecas da FURG. Então, essa apresentação também fica disponibilizada depois ali no YouTube, né, nos nossos canais. Então, é isso. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Agradecemos o envolvimento de vocês. Tchau, tchau. Nos vemos. Tchau, Até. um abraço.